Olá, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Conversa Atrevida. Hoje nós vamos conversar com Florentino Júnior sobre juventude política. Ele representa. Vamos ler a biografia dele, a mini bio, para que fique mais clara quem é o nosso convidado. Nilson Florentino Júnior, ele é professor formado pela Universidade Federal Rural do Seminário, secretário LGBT do PT no Rio Grande do Norte e atualmente ele é subcoordenador de articulação institucional da juventude. Pesquisa sobre famílias homoafetivas, políticas públicas LGBTs e juventude. Para a gente iniciar o nosso bate-papo. Você depois pode conferir essa nossa conversa no YouTube, no meu canal do YouTube e também no Spotify e em outras. Boa noite, caríssimo, e outras mídias. Opa, querido, boa noite. Boa noite a todos e todas. Bem-vindo, tudo bom? Tudo ótimo. E você, como é que tá, filhos? Caminhando. A gente está aqui em Recife no processo de homenagem ao centenário de Paulo Freire e está um corre-corre, porque será amanhã. Eu imagino. Aqui tem até um Vai ser pessoal um nosso também ato. que foi para acho que foi um encontro aqui da região, então, do Sindicato dos Professores em Educação, que foi aí nesse processo de mobilização aqui na região. Ah, que bom. Mas e aí? Vamos começar o nosso bate-papo de verdade? Vamos embora, vamos embora. Como é que foi esse teu encontro com a política? Rapaz, então, eu, quando era mais boy, né, como é que a gente diz aqui, eu sempre tive assim um olhar muito distante da política, né? Eu só vim assim a me engajar mesmo nos processos políticos mais ali depois dos meus 15 anos, né? É, E aí foi inclusive ali no período onde aqui no estado do Rio Grande do Norte havia uma série de manifestações, né, em defesa da Universidade Estadual daqui do Rio Grande do Norte, né? Na época tinha uma governadora que era muito ruim, né? Que era chamada Rosalba Ciarline, aqui havia uma movimentação muito grande de estudantes da UERN e eu, na época, né, estava estudando para o vestibular. E eu ia estudar na biblioteca do centro daqui, de Mossoró, né, professor de Mossoró. E aí, a partir desse processo de ida para a biblioteca, eu comecei a conhecer outros estudantes que já faziam parte, né, de movimentos estudantis ou que já construíam assim, as lutas políticas, né? E aí, a partir disso, foi que eu comecei a me interessar, né? Aí, quando foi, isso que foi mais ou menos ali 2010, mais ou menos. Aí, quando foi em meados de 2013, foi que eu, assim, tomei uma decisão política de me dedicar mais organicamente, né? Assim. E aí, entrei no Grêmio Estudantil do IFRN, depois que entrei na universidade, construí grêmios, DCE, ou construí os centros acadêmicos, DCEs e até me tornei diretor nacional, né, pela União Nacional dos Estudantes. E estou aqui desde então, nessa luta. E o que significa de fato ser subcoordenador de articulação institucional da juventude? Eu pergunto de maneira provocativa porque muitas vezes, quando você está à frente desses cargos, você fica pensando unicamente na juventude. E quem está já aí no processo de política antigo, está trabalhando com as suas contribuições, eles são esquecidos. Às vezes as ideias são bastante conflitantes entre a visão de mundo de um grupo e de outro. Como é que você articula esses dois grupos para trabalharem? Olha, então, hoje eu estou tocando essa tarefa mais institucional na Subsecretaria de Juventude aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Né? Em 2018, nós elegemos, né, a única mulher governadora aqui no Rio Grande do Norte, né, que é a professora Fátima Bezerra, e aí tive o convite de estar compondo a equipe da Subsecretaria de Juventude.
E aí, desde então, né, eu na condição de subcoordenador de articulação institucional de juventude, tenho feito um esforço para envolver os municípios, né, porque a política pública de juventude ela é uma batalha assim que já tem desde muito tempo, mas a institucionalização dela é muito recente, né, assim. O Estatuto da Juventude veio sair em 2015, né? O próprio Sistema Nacional de Juventude também é muito recente. A inclusão da PEC de Juventude, do termo de juventude na Constituição Federal também é algo que não tem nem... tem assim, meados de 10 anos, né? Uma década somente. Então, hoje eu estou aqui nessa condição de... sou coordenador na perspectiva de articular junto aos municípios, né? As prefeituras municipais aqui do estado do Rio Grande do Norte, visando, inclusive, o envolvimento desses municípios na política de juventude, né? Porque muitas das vezes os gestores e as gestoras, elas não têm esse olhar voltado para a juventude e acha que quando você só investe ou quando você faz algum tipo de ação na educação ou quando você faz alguma coisa no esporte, que isso você já está atendendo a juventude. Mas, na verdade, é muito importante esse processo de escuta, né? E aí é onde entra a questão da participação social, que é algo que nós prezamos muito, inclusive, na perspectiva da construção das políticas públicas. Então, nós não só, a partir da subsecretaria ou da subcoordenadoria, busca sensibilizar sobre esse olhar na juventude, mas também de também dialogar da necessidade dessa agenda, né? Porque não adianta a gente, a nível de Estado, ter todo um esforço, né, de uma equipe, se nos municípios nós não vemos também as prefeituras criando, sejam órgãos gestores, sejam conselhos municipais de juventude, e também criando políticas estruturantes, né? Assim, as estatísticas hoje, para além do alto índice de mortes, né, devido ao coronavírus, as juventudes têm sido extremamente impactadas, né? Assim, pelo menos 39%, 29% dos mais de 14 milhões de empregados são de jovens, né? Assim, hoje as juventudes não têm mais vontade de querer ficar no Brasil, não tem perspectiva, não tem emprego, né? A vulnerabilidade social tem estado muito alta. E aí isso demanda, inclusive, não só um olhar nosso, né, enquanto militante, enquanto dirigente, enquanto gestor, mas também a nível de Estado, mas também a nível do município. Então, a Subcoordenadoria de Articulação Institucional e a Subsecretaria de Juventude aqui faz esse esforço para esse olhar sensível para essa agenda de juventude. Nada mais é interessante e útil essa informação para que as pessoas também se sintam é, sensibilizadas e conscientes, cientes de que não é só pela vontade de você querer sair do país que você vai conseguir atingir os seus objetivos, seus sonhos. Sempre houve espaço, principalmente na Europa, de trabalhos em que chamam lá de subtrabalhos. Então, muitas vezes, as pessoas aqui saem achando que vão ocupar cargos públicos expressivos ou cargos expressivos nas empresas, e a batalha é bastante árdua nesse aspecto. Porque uma das coisas que eles brigam é que eles não vão dar espaço a um estrangeiro quando existe um outro jovem que pode cumprir a função. E ele vai deixar para que esse jovem que está viajando, ele fique com o que ele chama de sobreemprego. Essa conscientização é muito importante que aconteça, e isso aí acho que vocês estão fazendo bem. De mostrar, você quer trabalhar no exterior, vá. Agora vá qualificado, porque da mesma forma que a dificuldade é aqui, com relação a essa busca de emprego, você também terá lá, não é? Principalmente porque não vai com a academia, o reconhecimento da academia. E lá prezam muito. Mas uma das coisas que você é secretário LGBT do PT do Rio Grande do Norte. E a gente vê que no nosso país existe um,
um índice que é horrível e altamente, como é que eu posso dizer, vergonhoso, em que nós somos classificados como, acho que é o terceiro país que mais mata a população LGBTQIA+. Então, como é que você está trabalhando também nesse sentido da população jovem LGBTQIA+, em que ela corre esse risco diário? Olha, filhos, hoje eu estou encerrando aqui minha gestão na condição de secretário, né? O PT, ele, Ah, no sim. seu processo de organização, ele tem secretários, secretárias e coordenadoras de setoriais, né? Tem Secretaria de Mulheres, Secretaria de Juventude, Secretaria LGBT, e aí hoje eu estou finalizando essa tarefa, né? Assim, com muito orgulho. Inclusive, nós estamos nesse processo de mobilização das LGBTs do PT, né? Aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós, a partir de 2018, tem conseguido assim apresentar muita política pública aqui no estado, né? Desde a aprovação do uso em relação ao banheiro, de acordo com a sua identidade de gênero, né? Sobre a instituição do ambulatório trans, né? Também a criação de edital que contemple a população LGBT que faz arte e cultura, né? A própria criação do órgão gestor, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós possuímos uma coordenadoria de diversidade sexual e gênero, e também criamos o Conselho Estadual LGBT, né? E dentre várias outras ações e políticas que foram executadas pelo governo do estado do Rio Grande do Norte, né, com a professora Fátima Bezerra à frente, mas também que foi demandada por esta secretaria estadual, né? E aí nós, assim, identificamos essas estatísticas ruins, mas também a partir delas utilizamos essas dores para também transformar em força para lutar, né? Assim, e isso nos motiva na perspectiva, inclusive, de entender que hoje a sociedade brasileira de fato é uma sociedade extremamente LGBTfóbica, né? Que nós não possuímos políticas públicas efetivas, né? Pois apenas só possuímos o mínimo de direito hoje porque o STF acolheu boa parte das demandas que a população LGBT apresentou, né? E muitas dessas demandas nem são, de fato, demandas que atenda o dia a dia da população. Claro, é muito importante o casamento homoafetivo, é muito importante a questão da criminalização da LGBTfobia, como também da união homoafetiva. Mas hoje no Brasil a gente precisa investir em educação, inclusive uma educação que enalteça as diversidades, né? Uma educação que traga o olhar em relação às particularidades nas questões de identidade de gênero, nas questões de sexualidade, para que inclusive a gente consiga desde cedo estar formando os nossos jovens e toda a nossa população a política do respeito, né? A política da convivência a partir das diferenças. E aí, infelizmente, a nível nacional, nós temos acompanhado uma série de desmontes, né? Assim, nos governos Uhum. Lula e Dilma, nós conseguimos avançar, né? Está criando órgão gestor, está criando conselho, tentamos, inclusive, implantar programas estruturantes a nível nacional, mas o conservadorismo e o fundamentalismo acabou barrando, né? E isso é algo que nós temos acompanhado desde a eleição de 2014, né? Na eleição de 2014, ali entre a própria Dilma e o Aécio, a gente já acompanhava assim o próprio discurso ele se tornando mais conservador, né? Seja por parte nosso, né, do PT, como também das outras candidaturas. E a sociedade acabou seguindo um pouco isso. E aí a pandemia, ela inclusive assolou muito mais, né, a condição dessas pessoas LGBTs em vulnerabilidade, né, porque antes eram violentadas em casa, mas tinha pelo menos a escola que ainda assim não era um local muito acolhida. E depois disso acabou que as escolas fecharam e tiveram que ficar dentro de casa, né? Muitas das vezes sendo agredidas, violentadas, né? Muitas das vezes sem empregos.
da pesquisa que saiu do voto LGBT, boa parte das LGBTs que responderam foram afetadas durante a pandemia no que tange ao emprego, né? Então você cria uma grande encruzilhada, né? E aí, ao mesmo tempo que o governo federal investe no processo de desinstitucionalização das políticas públicas LGBTs, todo mundo tenta nesse processo de resistência e sobrevivência, mas o movimento tem se articulado. Inclusive, no ano passado, teve uma linda parada LGBT, mesmo que virtualmente, mas que conseguiu mobilizar muitas pessoas. Os coletivos e as organizações têm também dado respostas, né? Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, nós conseguimos avançar durante a pandemia na aprovação de conselhos municipais LGBTs, né? Onde o movimento cobra a partir dos parlamentares, né? Inclusive, nós da Secretaria LGBT sempre orientamos, né, os parlamentares do PT a estar colocando essa pauta na agenda, porque não adianta querer fazer o debate da diversidade se você também não apresenta projeto de lei, se você não apresenta orçamento, se você não apresenta política pública para acolher essa população. Então, apesar de todo esse desmonte e de todo esse massacre que nós temos acompanhado, muitas pessoas, muitas LGBTs têm utilizado dessa conjuntura para também resistir e lutar, né? Porque é o que nós, inclusive, fazemos desde que nos percebemos ser LGBT, né? Sabemos que a luta ela é permanente. Exatamente. Você tocou num ponto que é o ponto da permanência da luta. E só para acrescentar na sua fala, quando você disse que foi em 2014 que a sociedade adotou esse discurso mais conservador, na verdade, esse valor conservador nunca saiu das pessoas. O que aconteceu em 2014, a nível nacional, foi uma maior liberdade de expressividade daquilo que muita gente já era, daquilo que muita gente já tinha e que nos governos anteriores você era reprimido socialmente no sentido de que você estava sendo mal educado, você estava sendo grosseiro com determinadas pessoas. E a partir da campanha que houve, extremamente agressiva e mentirosa, descambando depois na campanha do fake news, que elegeu alguém, você percebe esse valor que vai se tomando, vai acontecendo, vai tomando forma. Então é algo muito preocupante, porque quando a gente está falando em educação, a educação ela acontece com décadas. Ela não vai acontecer com 2 gestões, são décadas. Mudanças sociais também são décadas. Valores, crenças, elas mudam de acordo com a aceitação do indivíduo. Porque a gente sabe, no colégio você tem um determinado comportamento para seguir. Na faculdade você tem um determinado comportamento para seguir. Mas você tem seu valor. Eu já vi universitários entrarem no curso de um jeito e saírem do mesmo jeito. Impressionante. A cabecinha não mudou porque ele não conseguia alterar o valor dele, porque ele não viu o significado na mudança do valor que estava sendo proposto, nas dinâmicas, nas outras formas educativas. E ele começou a demonstrar, depois que saiu da universidade, que estava praticamente igual, ou às vezes até pior. Então, com relação a esses direitos... Opa! Florentino, você está me ouvindo? Opa, teve um probleminha aqui com a conexão. A gente está voltando. Acho que eu tinha caído. Foi, caríssimo. Eu estava falando sobre esse processo da mudança de muitas pessoas que é praticamente nenhuma, porque elas permanecem do mesmo jeito que entram na universidade e saem. Elas só saem com um mínimo de bagagem técnica,
mas a nível ético e moral elas permanecem iguais ou piores quando estavam no momento em que chegaram. E aí eu perguntei, acho que no momento que você estava começando a cair, a conexão a cair, com relação aos direitos. Quais Olha, são, de fato, as pautas urgentes da olha, hoje população LGBTQIA+, que você começou a trabalhar? eu acredito que hoje há uma pauta urgente é o Fora Bolsonaro, sabe, Filos? Porque nós, principalmente do PT, sempre fizemos a defesa da democracia e inclusive do rito democrático. E o que nós temos acompanhado no último período é que o atual governante federal não está disposto a seguir as regras do jogo da democracia. E é uma pessoa que tem estimulado atos autoritários, né? Tem, inclusive, feito investidas ditatoriais no sentido do discurso, né? Mas isso a gente também não pode achar que é algo normal, né? Então, hoje os movimentos sociais, né, seja de juventude, seja LGBT, têm se somado no movimento Fora Bolsonaro, inclusive na perspectiva de restituição dos direitos que foram tirados ou negados, né? Assim, que esse é um governo que corta política, corta o orçamento, corta o órgão gestor e os espaços de participação social para as LGBTs. É um governo que, inclusive, precariza cada vez mais o trabalho da juventude, né? Recentemente, querendo aprovar a Uhum. carteira verde e amarela, né? Que precarizava os trabalhos da juventude. Teve recentemente a MP que quase destituía, né, a questão do estágio das juventudes de acordo com a CLT. Então é um governo que não sabe construir políticas que atendam à demanda da população, que hoje tem sofrido com o alto aumento dos preços da comida, da gasolina, da própria moradia, né? Então, quando o governo ele não consegue dar esse retorno para a população, então a gente tem que identificar, inclusive, alternativas para ele, né? Só que essas alternativas, elas não são só de retirar o Bolsonaro e deixar o Mourão, né? Na verdade, é de retirada de toda a chapa. Nós Sim. temos feito essa pressão no Congresso Nacional, né? Apesar de ainda não ser suficiente, mas a gente tem insistido e eventualmente se for para segurar, fazer essa resistência até o próximo ano, que a gente inclusive faça uma disputa com qualidade, né? O PT tem aí feito uma série de caravanas, né, no país. Lula, inclusive, recentemente esteve aqui no estado do Rio Grande do Norte, né, e deixou uma mensagem clara, né, que o PT ele está no processo da disputa novamente, de colocar esse país nos trilhos, né, de transformação e de reconstrução desse país. Então, acredito que hoje a nossa pauta mais urgente é essa, é o Fora Bolsonaro. A gente tem que pensar nisso, mas também não pode pensar em ilusão, né? Porque a gente tem um governo que é genocida, mas tem também por trás todo um apoio político, todo um apoio empresarial que está ganhando muito em cima disso. Então, não se pode fazer ilusão colocar apenas em um nome. Esse nome, sim, precisa sair. É uma das maiores vergonhas presidenciais que esse país já teve, mas a gente não pode perder o foco também de que esse problema todo foi mantido por outras pessoas, porque existem quantos pedidos de impeachment e não foram acatados? Existem quantos e quantas instituições que já enviaram para o Congresso, já fizeram atos para que fossem parados, comprados vacina. Entende? Então não é algo que é apenas um nome. Sim, esse é o caminho de se pensar em retirar toda essa chapa, porque ela está realmente prejudicando ainda mais o país. Esse sucateamento, principalmente da saúde, aconteceu com mais ênfase em 2014 e 2015.
quando houve, quando Dilma ganhou as eleições, eu já dizia em sala de aula, e não era nem bem quisto, assim, bem querido, que eu dizia, olha, estão começando a sucatear a saúde, estão começando a retirar remédios essenciais, fabricação de remédios. Hoje, essa crise que a gente vive, foram desses remédios que foram acabando. E não há dinheiro para que você possa repor. Isso a gente só falando em saúde. Se for falar em educação, essa história de fazer com que o aluno escolha o que ele vai aprender é uma forma de deixar de fora esse aluno da compreensão do mundo. Então, quando esse aluno vai competir lá fora com outros estudantes que têm um contato com a arte, que têm um contato com outras disciplinas que não sejam aquelas do tipo somente português, matemática, não tem contato com história, não tem contato com a poesia, entende? Não tem contato com música, não tem contato com teatro, não tem essa educação da sensibilidade do ser humano. Isso faz com que a pessoa olhe para o outro. A gente vai ter pessoas lá na frente absolutamente frias com relação à dor do outro. Então, o que se vive hoje na política pode acontecer de maneira muito mais intensa lá na frente com determinados projetos. Então, como é que você vê, nesse sentido, é, o que atrapalha mais na luta dessa conquista de direitos, tanto para a juventude quanto para a população LGBTQIA+. O que é que impede mais? Fora o governo. A gente sabe que o governo atrapalha muito, mas tem o Congresso que veta. Mas que setores da sociedade também estão atrapalhando essa conquista de direitos? Olha, eu acho que de duas coisas. Acho que a primeira é nós percebermos que a luta, a luta que a gente luta, ela não é uma luta solitária, né? Ela é uma luta coletiva. Ela é uma luta que traz várias peculiaridades, várias particularidades, de chegar a um determinado momento de eu defender uma coisa que talvez não me beneficie ou que eu não acredite, né? Mas a gente, por entender que há sujeitos e sujeitas que estão envolvidos naquilo ali e que, de certa forma, vão ser atendidos ou atingidos por aquela política, né? Isso é o que dá a essência do processo, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, é da gente perceber que a luta, ela é coletiva. Eu não luto por direitos de juventude só porque eu sou jovem. Até porque eu vou deixar de ser jovem daqui a alguns anos, que, enfim, de acordo com o Estatuto de Juventude, a gente é jovem até 29 anos, né? Mas eu vou ser sempre um entusiasta na defesa das políticas públicas de juventude. Eu serei sempre LGBT, mas eu sempre serei um defensor das políticas públicas LGBTs. Mas chegou um momento que eu não percebia a necessidade de defesa disso. Como também não percebia que era um jovem negro que também precisava defender os direitos da população negra, entendendo as particularidades, entendendo, por exemplo, que eu, por ser um jovem negro, eu estou mais suscetível a receber, ser alvejado, né? Inclusive muitas das vezes pelo Estado. Então, quando a gente percebe isso, que não é uma luta que eu luto para me beneficiar eu enquanto sujeito, mas é uma luta que eu luto e que tem muitos outros e outras lutadores e lutadoras que também percebem e sentem essa necessidade de lutar em prol de uma sociedade melhor, mesmo sendo até aquele desejo mais utópico, né? Então, acredito que parte muito desse pressuposto. E o segundo é também da gente perceber que quando a luta ela é coletiva, existem determinadas situações que a gente precisa se colocar para estar nela, né? No sentido de, muitas das vezes, a gente se coloca no lugar de reclamar sobre algo, mas não perceber que nós também precisamos tomar iniciativa para que aquela coisa ela mude. Então, a gente precisa de muito mais atitudes e de poucas reclamações, né? Obviamente, a gente deve sim pautar, identificar, refletir no sentido de criticar, de reclamar, mas também não adianta a gente só reclamar por reclamar se a gente não reclama e também não trabalha coletivamente na identificação de uma solução.
Então, a partir do momento em que a gente percebe que a luta ela é coletiva e que nós, enquanto sujeitos e sujeitas políticos, e que entendem a necessidade da luta, quando a gente toma iniciativa, as coisas mudam, né? Então, com certeza, quando mais LGBTs se somam na política, a política ela muda. Quanto mais jovens estão na política, a política ela muda, porque os jovens, as LGBTs, as mulheres, os negros e negras, e qualquer um que sempre esteve distante da política, mas que se soma nessa luta, ela se transforma, né? Então, acho que quando a gente percebe, e para mim foi muito importante quando eu percebi isso, que eu precisava lutar na defesa dos meus direitos e também no crescimento de outros jovens que estão na mesma condição social que eu, mas também de tomar iniciativa, que se eu não... É aquela coisa, né? Mãe sempre dizia assim, você não é os outros e também você tem que fazer por você, né? Então é um pouco disso que a gente aprender de cedo, mas quando a gente vai aprendendo, vai identificando como é que funciona a política, a gente também precisa trazer esses ensinamentos de mãe para poder também até Sim, crescer na perspectiva do amadurecimento político, né? E de conseguir trazer outros e outras. exatamente. A sabedoria do lar, ela ajuda demais nesse processo de reconhecimento. Eu queria que todo mundo passe por essa experiência. Quando você começa a viver, é que a sua lembrança vai trazendo as vozes e os conselhos de sua mãe para aquela situação e você vai dizendo, ah, poxa, agora eu consigo entender por que desse motivo e qual caminho eu posso escolher melhor. E pensando nisso, o que é usado? Quais são os instrumentos que são utilizados hoje para incentivar essas candidaturas e outras representatividades públicas? Olha, eu acredito que tem surgido legislações, né, assim, pelo menos hoje, talvez eles estão querendo mudar isso, né, porque quando ali barrou a questão da proporcionalidade, quando se cria ali um Sim, fundo sim. público, quando se cria também a questão dos 20%, né, das candidaturas de mulheres, e agora Uhum. recentemente da paridade em relação às candidaturas étnico-raciais, e isso cria melhores condições para que mulheres, jovens, negros e negras, né, consigam não só estar saindo, né, candidato, mas também visualizando que ele pode ser um sujeito ou uma sujeita de transformação social, né? Então, eu acredito assim que hoje as condições elas estão bem melhores, né? E internamente assim, principalmente dentro do partido, como eu tinha dito, nós possuímos secretarias específicas, né, que fazem essa discussão. Então, as LGBTs têm seu espaço, as juventudes têm seu espaço, mas isso também não quer dizer que cada um está no seu quadrado, não, porque quando a discussão mais geral, essas secretarias e esses movimentos sociais que estão no partido, mas que atuam fora dele, né, no sentido de atuar nas comunidades, ele traz a demanda para internamente, né? Então, há espaço para esse diálogo, para essa construção, né? Inclusive, eu faço sempre esse esforço de estar aproximando cada vez mais jovens e LGBTs aqui para o PT do Rio Grande do Norte, e aonde eu tive a oportunidade também em outros estados de estar fazendo esse convite para se filiar, para conhecer o partido, para construir as secretarias, porque também eu acho que a gente precisa criar essa cultura de fortalecimento da política partidária, né? Porque a gente só fortalece a democracia quando nós temos partidos fortes, né? E partidos com história e também que são forjados na luta, né? Não só é um partido que vai ali fazer uma chapa, botar 30 pessoas no municipal, por exemplo, 16, 20 na estadual, e fazer só a disputa do voto pelo voto. E que ele só existe só ali na eleição. Quando passa a eleição, não é um partido que está ali no dia a dia, né? E a gente do PT sempre se coloca nesse lugar de que, finalizada a eleição, a gente vai continuar nos espaços que a gente está nas periferias, a gente está nos movimentos sociais, entendeu? Então, esse diálogo ele deve ser permanente, porque a gente não deve só ir nas comunidades, nas periferias e nos espaços
de atuação ou não política só para ir lá pedir apoio e depois não votar mais. Mas a gente deve ir lá, ouvir e, inclusive, retornar na perspectiva de também identificar o que é que tem de demanda para aquele local ali, para aquela comunidade. Então, eu acredito que esse deve ser um tom nosso nessa perspectiva, que nós devemos fortalecer os partidos, né? Porque quando a gente fortalece o partido, a gente desvincula aquele personalismo, né? A gente traz as bandeiras de lutas, a gente traz o histórico, né, de defesa dos direitos das populações, né? Seja ela LGBT, juventude, dos povos tradicionais, das mulheres. E quando o partido ele tem um histórico de luta com essas bandeiras, a gente acreditar e se somar, né? É tanto que eu, por exemplo, eu tomei a decisão de me filiar ao PT quando eu era mais jovem, quando eu identifiquei que foi o PT que construiu políticas públicas que beneficiou não só eu, mas minha família, né? Assim, desde o Bolsa Família, Luz para Todos, Reúne, Pronatec, várias políticas que depois, quando a gente vai parar sobre o que é que nós somos beneficiados, aí a gente percebe que como aquilo dali impactou a nossa vida, né? Então, é a partir também disso que a gente se move, se movimenta e entende a necessidade de construir esse espaço. Falando em espaço, quais são os projetos que viabilizam esses espaços de construção? Diálogo e articulação. Esses espaços eles só se viabilizam a partir disso. Mas de que forma, por exemplo, vocês fazem encontros com a juventude em determinadas comunidades, vocês abrem espaços comunitários e fazem um horário de reuniões? Como é feito isso na prática? Sim, pronto. O pessoal que eu sou bem próximo aqui no estado é um pessoal chamado Coletivo para Todos. E o Coletivo para Todos está com um projeto bem bacana que é o Cine para Todos, né? Assim, a gente vai, identifica nos nossos militantes, né? Alguém que ou é de algum bairro periférico ou não, né? Enfim, a depender do local, aí a gente faz o convite junto com a nossa vereadora Divaneide, né? De Natal, e vamos para as comunidades dialogar, né? Assim, a gente também se soma muito nos pés das comunidades, tem companheiros e companheiras nossos que já estão nesses locais e que já fazem essa movimentação. Atualmente, nós temos tido uma série de diálogos, inclusive por conta dos encontros das secretarias, né, dos setoriais, e aí a gente no PT tem a opção de até 6. Por exemplo, eu acompanho a Secretaria de Combate ao Racismo por ser negro, a Secretaria de Juventude por ser jovem, a Secretaria LGBT por ser gay, e optei também por construir a Secretaria de Educação, por ser professor, né, de formação e de segurança pública, porque é uma área que eu também faço o debate. Então, sempre há encontros, há trocas, né? E a partir desses espaços, e aí também, fora dos encontros, também tem as formações, né? Que normalmente a gente faz, seja a partir da leitura de um livro, a partir de um filme, né? Ou se não, a partir também de algum facilitador ou facilitadora, utiliza das mais diversas formas de diálogo e articulação, né? Para que, inclusive, sejam espaços de acolhida, né? Para não ser só aquele local, inclusive, de fugir muito um pouco dessa lógica de só chamar os jovens no período da eleição para segurar a bandeira e pedir voto, né? A gente preza muito pela essa formação, por esse diálogo, né? Para que esses jovens, inclusive, vejam no partido e vejam na política um espaço de acolhimento, né? Isso é muito importante. Como foi que a pandemia impactou no trabalho? Cara, olha, ela ainda está impactando, né? Porque hoje, por exemplo, no trabalho, né, no governo, a gente já está nesse processo de retomada, né, presencial, total. Só que aí a política, às vezes, como mobiliza muita gente, então permanece ainda remotamente. Mas é buscando conciliar, né, o remoto com o híbrido, com o presencial,
né? Obviamente, tomando as medidas de segurança, né? Porque, enfim, a gente também precisa prezar pela segurança dos nossos militantes. Mas foi extremamente impactante porque, infelizmente, assim, a gente perdeu alguns companheiros e companheiras, né, devido ao Covid. E isso é duro, né, porque é você perder um amigo ou amiga que está ali no dia a dia, né, e é inclusive pessoas que às vezes até nos levantam, né, assim, no sentido de que vamos aqui, tá difícil, tá, mas vamos embora. Mas a gente tem que permanecer na luta. E hoje, de certa forma, a gente está até também nesse processo de atualização, né, dessa dinâmica, porque tudo saiu do formato presencial para o remoto, né? Então, é um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Acaba que a sobrecarga aumenta, né? A saturação aumenta, mas o importante é que está acontecendo muita coisa, porque em outros espaços, né, diferente do PT, não conseguiu. Mas hoje no PT, tanto que a gente estava até falando, né, porque, por exemplo, a gente está nos encontros setoriais das secretarias, tem o congresso da juventude do PT, a gente está também fazendo a Conferência Nacional Nova Primavera, né, que é em alusão ao centenário de Uhum. Paulo Freire, e ainda tem as discussões já das eleições de 2022. Então, assim, é uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo e é rojão para dar de conta, mas a gente tá, tá conseguindo. Que bom, né? E com relação à saúde, a gente vê que quando passou do presencial para o online, foi muito desgastante psicologicamente. E o que é que foi feito nesse sentido, como projeto para a juventude e para os integrantes do partido também? Essa Olha, muito esse preservação da processo saúde e de, esse de cuidado com a escuta, saúde. Perdão. sabe, Não. filhos? Muito esse processo de escuta, de diálogo mesmo, é, foi algo assim que foi muito permanente, né? E aí, obviamente, alguns que não conseguiram tocar isso, né, se afastou, mas a gente sempre se colocou à disposição, né, nesse processo de escuta, de orientação, né, de procura dos espaços, das medidas, né, de biossegurança. Como é que você hoje colocaria, se fosse elencar, assim, fosse enumerar, as maiores conquistas e aí os maiores desencontros de projetos? Olha, maiores conquistas. Eu acho que boa parte assim, desses projetos de emancipação social foram grandes conquistas, né? Porque nos últimos 13 anos a gente conseguiu ter um avanço assim social muito grande, né? De programas estruturantes que fez assim a população sair da pobreza, né? Sair do mapa da fome, muitas jovens entrando na universidade, sendo um dos primeiros e das primeiras da sua família a estar se formando. Então acho que isso foi uma conquista muito grande, né? E hoje acho que um dos maiores desafios é a gente não ter conseguido criar condições para, inclusive, a gente continuar nesse processo de transformação, né? Eu acho que a gente, por exemplo, não conseguiu fazer esse processo da questão da regulação da mídia, né? Que é hoje um dos grandes problemas que nós temos, né? E de confiar demais em uma galera que não nos defende, né? Porque tem aí muitos pastores e pastoras conservadores e conservadoras, né? Respeitam muito a religião evangélica, mas tem pessoas que se utilizam dela e a gente também não pode achar que esse pessoal vai fazer algo diferente porque estar na política, né? Na verdade, eles utilizam a política para poder dificultar mais ainda, né? Então, eu acho que de avanço foram todos esses programas e conquistas que nós tivemos nos últimos 13 anos e de desencontro é essa relação ruim no sentido de achar que fundamentalistas e conservadores vão apoiar a pauta das diversidades. E as empresas, como é que está o compromisso das empresas nessa execução dessas políticas públicas? Por exemplo,
Você comentou há pouco sobre o compromisso das empresas com os direitos LGBTQIA+. Inclusive que foi uma conquista. Mas como é que está a garantia desse direito, da execução desse direito de fato? Olha, ainda eu acredito que está um pouco devagar, porque como a nível nacional a gente não tem alguém que articule, né, tipo, Ah, um órgão gestor a nível nacional que articule junto ao Ministério do Trabalho, que nem existe mais, entendeu? Então começa por aí, a gente não tem nem mais Ministério do Trabalho, não tem nem mais órgão gestor da política LGBT a nível nacional. Então, se não tem uma política a nível nacional que oriente, que mobilize, dificilmente a gente vai conseguir ter avanço. quem foram as pessoas que te inspiraram para você entrar na política, começar a ter essa visão tão ampla de sua atuação enquanto cidadão? Olha, assim, Ah, pessoas assim que eu tenho muita inspiração no sentido de Fortaleza, né? Assim, são os meus pais, né? Que sempre me apoiaram muito, assim, tipo, maninha, papai sempre. É tanto que quando eu entrei no PT, né, houve uma certa resistência porque a gente começou a viajar muito, né? Então ela ficava sempre muito receosa e eles sempre nos uhum. apoiaram. E assim, aqui no estado também, assim, hoje aqui eu tenho duas grandes lideranças que aqui no estado do Rio Grande do Norte, que são parceiros de primeira ordem para toda a ação e projeto que a gente tem, né? Que é Mineiro, que foi o deputado federal eleito, mas teve o seu mandato usurpado, e também Diva, que é vereadora em Natal, né? Então são assim, são pessoas que sempre me inspiram e sempre me instigam a estar nessa luta. Uma das outras coisas que a gente observa também é esse processo de reconhecimento da família. E a juventude é uma época de bastante conflito. Conflito com a descoberta do mundo, conflito com a descoberta de si, conflito com as exigências que são colocadas. O que é que tem feito nesse sentido? E, Olha, eu acho e que colocando também um ganchinho, perdão, colocando um ganchinho na população LGBTQIA+, quando ela não se reconhece naquele gênero e ela diz, não, eu nunca pertenci a esse gênero, eu sou desse gênero. Como é que é feito esse processo de acolhimento através da Secretaria de Juventude? olha, eu acredito que assim, a relação hoje para dentro das famílias, eu confesso assim que eu avalio que possa ter melhorado, né? Porque eu acredito que no que as juventudes têm começado a ter mais acesso, né? Esse processo também do avanço da própria digitalização, né, da sociedade, né? Hoje você vê cada vez mais pautas que eram muito distantes estarem dentro da TV, dentro das redes sociais, né, nesses espaços de comunicação mesmo. Então Sim. isso acaba, de certa forma, sensibilizando, né? O povo pensa que só se passar LGBT na TV vai influenciar. Na verdade, não. Eu acredito que quando uma novela ela traz, por exemplo, um tema em relação a questão das pessoas trans, né, você fazer um debate. Até porque a gente não consegue combater o racismo sem debatê-lo, né? A gente, quando debate o racismo, a gente identifica ele a partir da sua existência, né, e referenda ele, dizendo que para a gente poder avançar, a gente precisa debatê-lo. Então, acredito que hoje não é por falta de informação, né? Mas claro que existem famílias conservadoras, né, que não aceitam, porque, enfim, tem aquela formação ali muito conservadora e fundamentalista, mas hoje a gente, inclusive nessa questão de acolhimento, né, a gente tem acompanhado, por exemplo, aqui a subsecretaria esteve no processo de diálogo e articulação do ambulatório trans, né, dos espaços e roda de conversas LGBTs, já que são espaços de acolhida, né? Então, quando a gente investe nesse tipo de ação, isso também acaba também recebendo, mas hoje acredito que é,
antes havia até essa dificuldade, né, em relação à informação, porque não passava na TV, você não via conteúdo sobre aquilo ali, mas hoje a própria internet e a mídia em si, ela tem melhorado sobre trazer essas pautas que eram muito distantes, né? Então isso, de certa forma, contribui um pouco para não só a sociedade ela fazer esse debate, mas também nós, na condição de dirigentes, de gestores também, criar ações e políticas que vise esse fomento da pauta. Você comentou também com relação à velhice, ao envelhecimento. Você disse, eu não, também não vou permanecer jovem para sempre. O que a secretaria faz efetivamente para o envelhecimento da população? Aí, como você Olha, também essa é uma representa. pauta que ela é bem delicada, né? Porque a gente hoje, inclusive a gente do PT, pauta muito isso sobre a questão da transição geracional, né? O Brasil, ele a gente tem acompanhado, inclusive a partir do IBGE, né, esse processo de que cada vez mais a nossa população tem ficado mais velha, né? Então, hoje urge essa necessidade da criação de políticas de convivência, não só entre a juventude, mas também das pessoas que estão jovens há mais tempo, né? Que é como a gente diz. É, Então, a gente sempre se soma nas ações que são articuladas pela assistência social para nesses espaços de acolhimento e de articulação. Porque é um verdadeiro perigo, né? Se pensar em, fulano velho, fulano novo, fulano isso, fulano aquilo. Uma questão que a gente está aprendendo hoje na sociedade é sua idade, envelhecimento do seu corpo. Outra é o que move, a gente pode chamar aqui de espírito, o espírito da pessoa que está ali. Então, se for uma pessoa de cabeça aberta, ela será uma eterna jovem. E ela vai ter muito a contribuir. Então, esses cuidados precisam ser observados também nesse processo de, de construção de política pública. Mas, caríssimo, a gente já está chegando ao finalzinho do nosso bate-papo. Gostaria muitíssimo de agradecer toda essa nossa conversa, essa construção, que é sempre muito bom essa troca de informações. E eu sempre peço aos convidados que eles deixem uma mensagem, um pensamento sobre como é todo esse processo da discussão aqui agora. O que é que fica, na verdade? Olha, tem uma frase de Marighella que eu gosto sempre de usar, que ela é assim, eu vou pegar só um trechozinho, que é Tá. preciso não ter medo, é preciso ter coragem de dizer. E a gente precisa ter coragem de dizer no sentido de reivindicar os nossos direitos, né? De militar, de articular, de dialogar, porque é aquela coisa, né? Tudo que nós tem é nós. Então, se nós não fizermos por nós, então ninguém mais fará. E eu acredito que a gente precisa ter essa coragem, não só dizer, mas também de agir, de construir e também de disputar, né? Porque a sociedade, ela, se nós não disputamos, tem quem dispute por nós e nós precisamos disputá-la para que ela também seja, para que ela inclusive atenda às nossas demandas e os nossos anseios. Ok, meu querido. Muitíssimo obrigado por sua presença. Agradeço também aos amigos que estão entrando, a Mauri, mandando um abraço para a gente. Esse abraço de amigo é sempre muito bom nesse acolhimento. E aí você pode ficar para a gente encerrar juntos? Valeu, querido. Boa noite. Boa noite, caríssimo. Obrigado a você que esteve conosco conversando, enviando as suas dúvidas e perguntas. Algumas eu coloquei na conversa, outras a gente já tinha comentado sobre elas. Você pode reassistir esse nosso bate-papo, também pode rever no YouTube e a gente se encontra no próximo Conversa Atrevida. Até breve, boa noite. Bom descanso, meu querido. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.